como testemunho vivo do teu poder, da manifestação do teu poder, Deus, na terra, como prova do que o Senhor faz, que o Senhor fez e continua fazendo, Senhor. Milagres, que o Senhor continua ressuscitando, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro. Não foi à toa que essa irmã louvou este hino aqui e o inimigo tentou parar. Da mesma forma que o Senhor ressuscitou lá, que o Senhor ressuscitou naquela noite, Deus. Deus, que em nome do Senhor Jesus, de mim não venha palavras de entendimento humano, Senhor. Que de mim não venha palavras nenhuma que não seja direto da direção do teu trono, Senhor. Do trono da graça do Pai. Que o teu Espírito Santo de Deus venha me usar para falar com a tua igreja, Pai. No testemunho do teu poder, Senhor. Porque neste momento eu estou viva, Pai, para glorificar o teu nome, porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso. Pai, eu te dou graças por tudo. Que a tua igreja venha sentir o teu toque nesta noite, Senhor. Que a tua igreja venha entender o mistério que o Senhor tem para fazer na vida de cada um. Assim como o Senhor fez e fazendo na minha. Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu sou tua mais uma vez, Pai. Coloca palavras na minha boca, Senhor, e algo que estiver programado, diferente da tua vontade, que o Senhor venha mudar aqui, mas que a manifestação do teu poder seja para a glória do teu nome. Amém? Vamos ler uma palavra que tem tudo a ver com o meu testemunho. Lá em Colossenses. Só um versículo. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Amém? E a palavra, vamos ler o 12 também. E a palavra de Deus diz assim: o 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos leamos o 13 todos juntos. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Glória a Deus, podemos sentar. Quando eu estava preparando meu testemunho há um tempo atrás, eu gravei esse testemunho em 2009, 2010, não gravei o CD, mas tem muitas coisas que Deus nos dá depois e nos completa. Deus vai nos dando a revelação. E quando eu estava preparando para pregar numa igreja no mês passado, o Senhor me deu essa palavra, porque foi isso que Deus fez na minha vida. Se o Senhor, se nesse testemunho eu tivesse que colocar um título, o título seria Das Trevas para a Luz. E é isso que Deus está falando aqui em Colossenses 13. Que o Senhor Deus nos tirou das trevas, da potestade para a luz. Amém? Eu nasci numa família mais ou menos católica. Católica macumbeira. Né? Mais ou menos tudo. E na infância, eu tive uma infância de criança criada na igreja católica. Fiz primeira comunhão. Como toda criança na igreja católica. Eu não estou aqui para falar como os católicos não, viu gente? Que tem católico mais santo, mais servo de Deus. Hoje eu conheço católico que não é idólatra, católico que tem mais compromisso com o Senhor, porque já tem católicos esclarecidos. Mas eu fui uma criança criada numa família católica totalmente descompromissada. Ia na igreja aos domingos, fiz primeira comunhão e depois... Não, é muito fácil falar sou católico e pisar na igreja de vez em quando. Eu fui criada na igreja católica. Não aprendi a ter compromisso nenhum com Deus nem com a palavra do Senhor. A minha avó era mãe de santo. Meu bisavô era pai de santo. Dono, chefe de terreiro de macumba. E na minha infância, com 7 anos, eu fiz uma visita a uma fazenda que era herança de minha mãe, do pai de minha mãe, tinha deixado para ela, e meu bisavô, que morava lá e estava ali liderando aquele terreiro de macumba. Na noite a programação que teve foi ir para o candomblé. E naturalmente minha avó me levou, porque é preciso vocês entenderem que quem está lá fora faz as coisas com muita naturalidade. Depois que a
gente vem para o Senhor é que a gente descobre os erros. Naturalmente me levaram naquela noite para o candomblé. E numa outras férias eu voltei lá e naturalmente me levaram para o candomblé de novo. E aí o que acontece? Isso era natural na nossa família, a família da minha mãe. Deixar bem claro que era natural minha mãe incorporar uma entidade para pedir orientação, para buscar direção, para tomar uma decisão, para resolver situações. Era natural, era comum. Eu fui criada nesse meio. E meu pai, um tempo depois, minha família fazia promessas para Cosme Damião. Eu fui criada achando que Cosme Damião eram 2 santinhos lindos e maravilhosos. Misericórdia. Mas minha família não tinha nenhum esclarecimento da palavra de Deus. E nesse meio, eu fui crescendo, e um pouco mais crescidinha, já adolescente, uma das entidades, numa das reuniões da casa da minha avó, que era normal fazer reuniões para pedir direção para a entidade lá, para perguntar alguma coisa, o que decidir, o que fazer. Era normal. Numa das reuniões, uma entidade falou quem era a dona da minha cabeça. Disse o nome da tal dona da minha cabeça e disse que desenvolveria rápido. Que eu era uma menina que ia desenvolver rápido. E aí, eu cresci com aquilo. Talvez os familiares, as pessoas mais velhas não observam mais criança. E a gente novinha, a gente observa tudo. Eu cresci com aquilo na cabeça, sabendo quem era a tal dona, achando que era a tal dona da minha cabeça e que ia desenvolver rápido. Mais tarde, eu me formei e fui morar em Salvador. E morando em Salvador, ainda novinha, com 18, 19 anos, morando em Salvador, é normal, é natural, quero deixar isso bem claro. É normal, é natural. Sabe, em cada esquina você encontrar alguém panfletando o nome de um terreiro, de um local para ir, de uma mãe de santo para ir, de um centro para ir. Em apartamentos chiques eu cheguei aí, você pensa que você está indo falar com alguém muito importante. Né? Os pais fazem ali dentro dos apartamentos mesmo. Não precisa nem ser terreiro para bater tambor, não. Faz os trabalhos dentro dos apartamentos mesmo. E recebe dentro dos apartamentos, se manifesta e dá ali as orientações. Então, em Salvador, eu tinha isso como natural. Eu conheci pessoas que viviam nesse meio. E para mim era comum viver nesse meio. Era natural. Às vezes a gente aponta, fala, macumba, é macumbeiro. Você não sabe se ele teve discernimento da palavra, se ele teve conhecimento, se alguém pregou para ele. Vou dizer aqui, ninguém nunca pregou para mim. Antes do inimigo tentar me matar e Jesus ressuscitar, me ressuscitar. Ninguém nunca tinha pregado. Às vezes eu vejo crentes apontando, falando, não vem porque não quer, porque toda a gente vem pregando. Não, ainda tem muito que ser pregado. Ainda tem muito que ser pregado. É por isso que Jesus não voltou ainda. Porque a palavra de Deus diz que toda a terra tem que ouvir a palavra dele. O evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos, até os confins da terra. Ninguém tinha pregado para mim, e era normal eu frequentar centro espírita, era normal eu ir lá pedir para fazer trabalho. Deixar bem claro que eu nunca fiz mal para ninguém, nunca tentei fazer mal para ninguém. É porque quando você está em desespero, essas tribulações normais que apareceram, as dificuldades normais da vida, que hoje como serva de Deus eu sei que eu tenho que dobrar meu joelho no chão, clamar a Deus, me pedir e esperar a resposta de Deus. E esperar Deus trabalhar no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Naquela época tudo era fazer trabalho. Trabalho para passar no vestibular, orava para Deus me dar um bom marido, porque eu achava que ter um bom marido e ter uma geladeira farta dentro de casa, resolvia meus problemas. Ter um apartamento, uma casa para morar. A vida financeira é difícil, trabalhando sozinha, longe da família, eu só pensava nisso. E aí fazer trabalho, Deus me deu uma bênção que está ali, para a glória de Deus, e não foi para o trabalho. Veio porque o Senhor preparou. Então, esses trabalhos não levam a nada, só que torna um vício, é como droga. Você faz um, não resolve não, aí tem que fazer outro. Aí daqui a 30 dias tem que fazer outro. E se faz e se resolve, aí Satanás coloca outra dificuldade na vida da pessoa, aí tem que fazer outra para poder resolver. Ah, fica iludido, é um engodo. Fica iludido, resolveu, eu fiz aquele trabalho, resolveu isso aqui. Aí vem outra dificuldade que ele mesmo coloca, aí a gente faz outro. Vai e faz outro. Entendeu? Vira um vício. Para mim era comum fazer trabalho para isso, trabalho para aquilo, trabalho para conseguir um trabalho, um emprego, uma promoção. E aí, chegou uma época que as coisas começaram a melhorar na minha vida. Não por conta do trabalho.
porque Deus teve pena de mim. Começou a melhorar. Eu fui trabalhar na Rádio de Bel, de Chiclete com Banana, na Itaparica FM. Trabalhei com o Mário Kertz, ex-prefeito de Salvador, na Rádio Cidade. Eu comecei a entrar no meio de rádio, de FM, Rádio Salvador, na Rádio de Bel. Todas as bandas que visitavam Salvador, que iam passar por lá, primeiro chegavam na rádio, pelos contatos que Bel tem, primeiro ia dar entrevista na rádio. Então era normal conviver no meio de artistas famosos, consagrados, né? Jota Quest, Titãs, Paralamas, todos os artistas conhecidos no meio nacional vinham para lá e davam entrevista. Eu vivia nesse meio, é super natural para a gente. Mas, um tempo depois, eu via que eu estava muito satisfeita, mas na época eu não sabia o que era. Não sabia o que era, não entendia nada. E trabalhando na rádio, trabalhando com bandas, porque isso aqui não fui eu que programei. Esse ministério de louvor foi Deus que projetou. Mas banda, no meio secular, você se programa. Você faz 1000 testes com a cantora, essa não tem as pernas bonitas para botar a roupa de fora. Essa não tem o cabelo bonito. Essa não tem, entendeu? É assim. Essa não, essa aqui não tem, o visual não fica bem no cartaz. Aí faz os testes com os músicos também, esse aqui não é bom, esse aqui não tem a cara que vai chamar a atenção das meninas, esse aqui, é tudo escolhido a dedo. Quem ouviu falar que Banda Eva vinha aqui nesse carnaval, na festa da cidade, Felipe Pezzoni, que hoje é o cantor da Banda Eva, né, que é uma banda nacionalmente conhecida, Saulo Fernandes saiu. Esse Felipe, há 11 anos atrás, era um menino de uma banda nossa, Melaço de Cama, uma banda de forró. Era o 5º vocalista, nós tínhamos 5 vocalistas, ele era o 5º. O piorzinho, o último assim da fila. Cantava 2 músicas, eu ia falar louvores, porque a minha linguagem hoje é outra. Cantava 2 músicas no final do show. Era o reserva. Com 15 anos ele tinha, que ele hoje tem 26, então ele era o reserva dos reservas, só entrava no final do show. Então assim, eu vivia no meio, hoje está aí nacionalmente consagrado, né? Consagrado lá para eles, né? Para eles, na banda consagrada, conhecida nacionalmente. Eu vivia no meio de gente famosa e de gente de superficialidade. Eu estava acostumada a isso. Mas aí, chegou uma hora que eu não aguentava mais a vida em Salvador. Não me satisfazia mais. Aquilo não me preenchia, não me satisfazia. E eu vim para o interior morar com na minha família, ficar com minha família. E vindo para o interior, eu comecei a trabalhar também com produção de eventos. Fazia produção de eventos grandes. E os contatos que eu tinha em Salvador, contato com o Jornal à Tarde, de um telefonema que eu dava, meu primeiro evento passou na TV Santa Cruz, 15 minutos de entrevista. Eu dando entrevista, a banda dando entrevista. Se você observar, a TV não dá esse tempo todo. Ela dá 1 minuto, 2, corta, começa a passar os créditozinhos, cortando. Você já percebeu que alguém está cantando em cor no jornal? Nós tivemos 15 minutos de entrevista. Eu vim ali na TV Santa Cruz de Itabuna. E aí a cidade onde eu estava fazendo um evento, que era Camacan, ficou assim, sabe? O buchicho. Apareceu na televisão, ela deu entrevista na televisão. Você fica com o ego lá em cima. Uau, eu posso. Não posso nada. Quando Deus quer, Deus derruba, Deus tira. Verdade? Mas ali o ego, quando vai acontecendo, começam a acontecer as coisas, o ego, quando você não serve a Deus, o ego vai enchendo, vai te enchendo. E aquelas alegrias momentâneas, porque são momentâneas, naquele momento faz com que você fique olhando só para aquilo que as coisas que você está conseguindo. Aí o evento que eu fiz foi um dos eventos mais falados na região, trouxe todas as cidades da região, superlotou o local. Eu dava o telefone, passava o fax, na época era fax, ainda não era e-mail, o Jornal à Tarde, aí saía no dia do evento, saía a nota no Jornal à Tarde. Eu, como produtora de eventos, comecei a ficar conhecida no local. Não demorou muito, eu já estava com a minha empresa de eventos, fazendo eventos para prefeituras, do palco ao som, a divulgação, em cartazes e tudo, era eu que fazia. Por que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo traz uma alegria passageira. Hoje, adorando ao Senhor aqui, existe algo diferente. Sabe? Você é preenchido pelo Espírito Santo de Deus e você sai daqui feliz. Naquela época eu saía com dinheiro no bolso e chegava em casa triste, amargurada, amarga, triste, doente, infeliz. Por quê? Eu pedia coisas ao Senhor, eu pedia coisas a Deus, como uma pessoa mesmo para poder me fazer feliz, eu pedia, mas eu pedia da minha maneira, fazendo promessas. Eu aprendi a servir a ídolos. Eu aprendi que os santos eram nossos intercessores. Hoje eu sei que só existe um
Senhor Jesus, a Bíblia nos garante isso. Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia o que está em João 14, 6, que diz Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, completa, irmãos, misericórdia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não conhecia isso. Eu procurava chegar a Deus fazendo meus pedidos através de outros caminhos. Caminhos que não levavam a Deus. Minhas orações nunca seriam ouvidas, meus pedidos nas orações nunca seriam ouvidos. Porque eu não estava pedindo em nome de Jesus, eu não conhecia a palavra. Aí eu fiz um evento, vim do interior, fiz um evento, um dos eventos, fui fazendo eventos, fiquei mais conhecida, conceituada, virei uma referência de produção na cidade e montava bandas, fazia grandes, São João, 3 noites de festa, produzia eventos e tudo ia dando certo. Mas o inimigo é assim, um dá certo aqui, o outro toma prejuízo ali. Um dá certo aqui, o outro toma prejuízo ali. Ele dá e tira. Ganhava tanto dinheiro, irmãos, que em um show desse, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu vim para aqui para Medeiros Neto, ganhei 10 mil reais. 10 mil reais no evento meu, fora o cachê da banda. Porque pro Senhor não é assim não. Mas no mundo é assim. Você liga, é 50 mil show, 50% adiantado. E todo mundo manda, a prefeitura paga. 50% adiantado. Quando chega na hora, só sabe no palco se receber antes. Servir a Deus, você tem que ter coração quebrantado e querer fazer de verdade. Porque você não sabe quando vem a recompensa é espiritual, a recompensa vem de Deus, no tempo dele. Não vamos ser hipócritas de dizer que a gente não quer prosperar, que a gente não quer ser abençoado, né? Claro que queremos, até para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas a gente não pode impor, dizer custa tanto. É Deus que vai prosperando, Deus que vai abençoando. Não tínhamos nada disso aqui. Começamos apenas com a guitarra do meu filho. E para a glória de Deus, o Senhor vem trazendo os instrumentos, vem nos dando condição. Hoje temos o som, né? A bateria, que foi a última aquisição nossa. Nada é barato, nada é fácil. E a ajuda lá fora, as pessoas se ajudam mais, sabia? As pessoas colaboram, patrocinadores são mais fáceis. Para o reino de Deus não é fácil. Isso é só abre aspas aí. Servir ao Senhor é diferente. Então eu não estou com o Ministério de Louvor hoje porque eu trabalhava com banda, não. Porque com banda mundana, há 10, 11 anos atrás eu ganhava 10 mil. O Ministério de Louvor, a gente vai para uma igreja e, glória a Deus, se vender 10 CDs, como vendeu aqui, a 10 reais, a 100 reais, vai pagar o custo do CD. Só para vocês entenderem que isso aqui não é projeto meu, isso é projeto do Senhor, porque Ele só vai me abençoar na hora que Ele quiser. Porque eu sei diferenciar o que dá retorno e o que não dá. Se eu fizesse retorno, eu estava trabalhando lá fora. Porque como existe crente que diz que serve a Deus e trabalha, né, com coisas que vêm do mundo. Que a gente sabe que são dinheiros que você não sabe de onde vem. E aí, eu fiz vários eventos, fiquei conhecida no meio, naquela região, e programei um evento grande, muito grande, uma cavalgada. Trabalhamos 2 meses, eu e meu marido. Meu filho, pequeno, mas também ajudando. E viajamos quase 70 cidades para divulgar. Um trabalho de 2 meses, árduo. Deixávamos uma loja que nós tínhamos, todos os dias saímos às 5 da manhã e às vezes voltávamos para casa à meia-noite, às vezes não voltávamos, dormíamos por lá divulgando esse evento. Resumindo a história, toda a prefeitura da cidadezinha, que não foi de Queimacão, cidade vizinha, o prefeito entrou como patrocinador, se dizendo patrocinador, e algumas pessoas. E eu comecei a vender tickets que davam direito a pegar as camisas. E ele botou toda a prefeitura para comprar. E eu vou para vender fiado. Vende fiado para todo mundo. E eu comecei a pagar as coisas, porque tudo você paga 50% adiantado, 50% do som, 50% de um cantor que ele disse que ele ia pagar o restante, 50% de tudo você vai pagando adiantado. Resumindo a história, eu não sabia, eu estava me destacando tanto que eles pensavam que eu ia me candidatar. E estava tudo preparado. Tudo que eu paguei, eles mantiveram contato e combinaram para não vir. Vocês creem? Eu contratei um caminhão de cerveja com uma determinada pessoa, eles contrataram outro caminhão, botaram para gelar, para ir na delegacia, dar queixa e dizer que fui eu que pedi aquela cerveja. O palco tinha que estar tudo montado às 7 da manhã, porque a cavalgada começa meio-dia, era uma fazenda linda. E deu 5 horas da tarde, não tinha o povo todo lá, lotado. Todo mundo de camisa, todo mundo pensando que eu estava
cheia do dinheiro, mas o dinheiro estava onde? Naqueles que tinham comprado fiado, que eu tinha confiado. A Bíblia diz lá em Jeremias: maldito é o homem que confia no homem. Eu confiei que eu me pagasse depois, na hora do evento. Eu confiei que era da prefeitura e que o prefeito tinha assumido e ia trazer o cantor. O cantor passou um dia escondido dentro da casa dele, que era para sair 10 horas da noite. Artimanha e cilada de Satanás. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Artimanha e cilada de Satanás. O cantor ficou escondido na casa do prefeito para depois sair e dizer: cadê o palco? Cadê o som? O palco ficou escondido numa cidade vizinha para chegar todo mundo 10 horas quando fosse o final da festa. Porque para uma cavalgada 10 horas já vai estar ensaiando, está encerrando. Começa meio-dia. Só o som foi um homem correto. O filho dele até toca nessa banda Shalom, que é evangélico também, gospel. E o som que veio cumpriu. Mas o som sozinho não fazia nada. As bandas não vieram, o palco não veio. E aí eu soube, uma das vezes que eu estava na fazenda, indo para a fazenda da cidade, eu ficava pertinho assim. Na fazenda da cidade, uma pessoa com um anjo enviado por Deus, porque Deus coloca anjos nessa terra. Disse: não vá lá não, porque senão vão te lixar. Porque estão pensando que você pegou o dinheiro todo e sumiu. Todo mundo que tinha comprado a camisa de verdade, fora os que estavam mancomunados com o prefeito, estava pensando que eu estava com dinheiro. E que não tinha, que eu tinha lesado o povo. Um laço tão grande de Satanás, que eu só estou vivo aqui hoje porque o Senhor Deus tinha um plano na minha vida. Porque eles já tinham preparado até pessoas para ir para lá para me matar. Para começar a cobrar: cadê a banda? Cadê a banda? E que eu me matar. Aí esse senhor, que era até assessor de um político, disse assim: não vá mais não. Eu queria dar satisfação. Inocente assim, né? Quando você é inocente, eu queria subir lá, chegar lá na frente, no local do show, e dar satisfação. E explicar para todo mundo que eu não tinha culpa, que as pessoas não tinham vindo. E eles estavam preparando para mim. Mas Deus tinha um plano muito maior do que o plano de Satanás. E Deus me tirou dali, viva. E quando chegamos na fazenda para contar o dinheiro, tinha R$3.200. A gente precisava no mínimo de 70 mil para pagar tudo. Tinha R$3.200. 3.200 e alguma coisa. Não dava para pagar nem um caminhão de cerveja. Acho que era o dinheiro dele, mais ou menos. Eu entreguei para o rapaz da cerveja. E aí alguém que era um servo de Deus, que hoje é um bispo, que é da minha família, que é um dos que eu falei aqui no louvor, é um pastor, ele disse assim: Deus tem um plano na sua vida. Ele estava me ajudando nessa festa. Ele falou: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano, tem um plano. Mas, naquela hora, na hora que você está em desespero, e quando você não conhece a Deus, você não consegue entender estratégias do Senhor, você não tem essa visão espiritual. Falei: que Deus é esse? Blasfemei: que Deus é esse? Que quer me ver assim, envergonhada, que quer me ver quase me matando aí por causa do evento? Que Deus é esse? Eu não entendi. Eu não entendi. Deus tem um plano. Daqui a um tempo você vai entender. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem plano na vida de todos nós. E nem sempre nós entendemos o plano do Senhor. E não precisamos entender. E Deus não nos deve satisfação. O plano do Senhor era me tirar daquele meio, era fazer com que eu tomasse raiva daquilo ali, era fazer com que eu criasse desgosto por produzir eventos mundanos, que eu rejeitasse aquele mundo, aquele meio, criasse ódio por aquilo ali, como realmente eu tomei rejeição por aquele tipo de trabalho. Porque eu tinha muita alegria, muita felicidade em fazer tudo aquilo. Então o plano do Senhor era esse, mas eu não entendi, não é fácil entender. Só que eu vivia servindo a ídolos, lembra? Vivia servindo a ídolos. E lá em Isaías 46:6 diz assim, ó: gastam tudo que tem com ourives, fazendo deuses de ouro e prata, que nada lhes serve. Fazendo deuses que não podem lhe atender. Se prostram diante deles, e eles estão parados ali. E não pode te livrar na sua tribulação. A palavra de Deus nos diz isso. Verdadeiramente aqueles ídolos que eu buscava, que eu me prostrava e que eu clamava, não podia me livrar da tribulação. A palavra de Deus diz em Salmo 115 assim: tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam.
tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o servem. O quê? Prostrado, parado. E eu era uma pessoa idólatra. Uma pessoa que confiava em tudo, em todos os santos que existiam. Ainda tínhamos de preferência. Eu era uma pessoa idólatra. Porque eu aprendi assim. Eu não tinha culpa, eu aprendi assim. Mas quando o Senhor nos chama, tem uma obra na nossa vida, a gente passa por algumas tribulações, né? A gente passa por algumas lutas. E a gente não entende o mistério de Deus, o preparar de Deus, o plano de Deus no começo. Essa armadilha do inimigo era para dar fim na minha vida. Mas o Senhor tinha um projeto muito maior. Eu não tinha plano nenhum de servir a Deus. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 43 assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eles não podiam fazer nada. Deus até permitiu que aquilo ali acontecesse para que eu tomasse revolta, raiva, desgosto por bandas mundanas, por eventos grandiosos daquele porte, daquele estilo. Mas eles não podiam fazer nada na minha vida porque eu era escolhida. Deus está falando que escolhendo eu já era escolhida do Senhor. Quantos são escolhidos de Deus nessa noite? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz Deus. E operando eu, quem impedirá? Então existem muitas testemunhas. A palavra continua dizendo assim: vós sois minhas testemunhas, para que meu nome seja glorificado. Existem muitas testemunhas do Senhor, passando por lutas e sem entender o mistério de Deus na vida. Deus está preparando, Deus está te moldando, Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar. Se é projeto do Senhor, é projeto de Deus. Deixa Deus trabalhar. Eu não entendia, mas eu não servia a Deus. Agora, quando a gente está na casa do Senhor, na presença do Senhor, a gente não precisa estar buscando satisfação de Deus toda hora, não. Aliás, Deus não deve satisfação a ninguém. Deus não nos deve satisfação. A gente não tem que tentar entender, não, o trabalhar de Deus. Porque se não fosse aquele evento, talvez eu estivesse lá até hoje, achando maravilhoso tudo aquilo ali. Deus permitiu aquilo ali para me tirar daquele meio. Aí eu fiquei deprimida, revoltada com o Senhor, revoltada com Deus, deprimida, desestimulada, desacreditada na cidade, porque por um tempo só minha família sabia que eu não tinha roubado aquele dinheiro, que eu não tinha o dinheiro daquele evento. E as armações deles foram tão bem feitas que ficou difícil para esclarecer, não dá para entrar em detalhes aqui agora. Foram tão bem feitas porque ficou difícil de eu convencer. Só o Senhor para poder fazer uma obra tão grande, maravilhosa como Ele fez. Eu fiquei muito desestimulada, desacreditada, para baixo e entrei em depressão. Viemos embora para aqui. Viemos embora para aqui, não tínhamos nada, não podemos trazer as coisas, porque não podíamos pagar uma mudança. Chegamos aqui, moramos 2 meses na casa de um irmão meu. E 2 meses depois, meu marido arranjou um trabalho, começou a trabalhar, alugamos uma casinha, um cômodo dividido em 4. Tem umas casinhas assim, né, que fala que tem um quarto, sala e cozinha, mas na verdade é um cômodo dividido em 4. Uma luz clareia tudo. A gente morava numa casinha assim, uma luz clareava tudo. E aí, naquela casinha ali, passamos um mês com um colchão emprestado dos outros. E na véspera, quando a mulher pediu o colchão, meu marido estava pedindo a Deus que tivesse dinheiro no dia seguinte para comprar um colchão para nós, porque nós não tínhamos nem onde dormir. Só Deus mesmo. Nós não tínhamos nem onde dormir. Com um pouquinho de fogão. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor é glorificado. Eu estou procurando uma casa para mudar tem mais de 1 ano. Porque eu tenho que achar uma casa que caiba tudo que eu tenho. Para a glória de Deus. Só Deus para fazer isso na nossa vida. Chegamos por aqui para comprar uma bicicleta com um aluno, meu marido passou 1 ano pagando. Hoje nós temos um carro que o Senhor nos abençoou. E eu creio que Deus está preparando um ônibus para o ministério. Em nome de Jesus. Então assim, passamos uma luta tremenda. Dificuldade. Aí eu falo que o crente não tem ousadia. Não tem ousadia. Nós não temos a ousadia que deveríamos ter. E eu me incluo nisso, porque muitas vezes não temos. Quantas vezes nós tomamos porta na cara das pessoas? Não quero ouvir agora não, se vai evangelizar, não quero ouvir agora não, a gente recua, né? Vai embora. Amém! Eu ouvia muito isso. Tem umas irmãs que saem, né, de manhã, domingo de manhã ou qualquer hora, e quando eu via aquelas irmãzinhas, eu falava, já tem aquele bando de mulher desocupada, falar comigo.
rico de novo. Tudo que eu já sei, já conheço, eu me achava, né? Achava que conhecia a palavra, achava que conhecia tudo. Lia só Salmos. Não conhecia a Bíblia do Velho Testamento ao Novo. Preste atenção nisso aí, que eu não conhecia. Isso é uma frase minha que vocês precisam prestar atenção. Eu não conhecia o Velho Testamento, não sabia a diferença de Abraão para Moisés, não sabia nada. Só conhecia Salmos. Tinha aquela Bíbliazinha pequena. E aí, o que aconteceu? Eu passando ali dificuldade, algumas irmãs passavam pela rua, pela porta. Eu fechava a porta, batia na porta, eu abria, não posso ouvir você agora não. É um grande erro nosso. É porque muitas vezes não tomamos um não voltamos mais naquela casa. Na verdade, eu estava fugindo de ouvir a palavra do Senhor. Eu não sabia, mas era isso. E aí, muito desestimulada, muito desacreditada, em depressão, eu fui convidada para ir visitar um centro espírita que tem aqui perto. Que eu não vou falar o nome para poder não estar exaltando nem estar fazendo propaganda deles. Fui convidada para ir no centro espírita e fui nesse centro espírita. E eu vou dizer para vocês, quem nunca foi no centro espírita, quem não conhece, é a mesma coisa. Nem todo macumbeiro bate tambor. No centro espírita também não se diz que manifesta demônios, são palestras. Pessoas muito cultas, muito inteligentes. Né? São diretores de hospital, que eu não vou citar o nome aqui de ninguém, diretor de faculdade, diretor de escola, pessoas muito inteligentes que preparam palestras e até inclui, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Allan Kardec, existem frases, versículos bíblicos, até inclui. Aí você pensa, eu estou lendo a palavra, eu estou lendo a Bíblia. Eu brigava com qualquer crente dizendo que aquilo ali era igual para a Bíblia, porque eu era ignorante, eu não sabia. Só que lembra que eu não queria receber as irmãs para ouvir a palavra, eu não queria receber nenhuma irmã que batia na minha porta, em depressão, em cima de uma cama, só deitado debaixo do edredom, meio-dia com sol quente, eu tremendo de frio. O marido chegava em casa e falava, que é isso, sol está quente lá fora. Eu falava, não, tremendo de frio. Vendo demônios por todo o canto da casa, tinha um que todo dia falava comigo, se mata porque você não tem mais nada a fazer na sua vida. Se mata porque você é uma falida, você não tem mais nada para fazer. E você está no fim da vida. Acaba com a sua vida. Sabe por que aquele demônio estava ali? Para tentar destruir. Porque Satanás manda os seus, mas Deus manda os dele também. E eu não me matava, de tanto ouvir o demônio falar, eu todo dia estava num canto assim, quando eu ia passar, você acabou com a sua vida não tem mais nada, você não tem mais futuro nenhum, você não tem mais nada para fazer. Volta, se mata. Eu deitava na minha cama, debaixo do edredom, o dia todo, só bebia leite. Eu parei de comer, tinha uma compulsão por leite no chocolate, tomava 2 litros de leite por dia. Engordei 10 quilos, virei uma baleia. E não queria sair de casa. Aí depressão, muita gente acha que é frescura, não é frescura não. Você tem vontade de lavar cabelo, hidratar cabelo, tomar banho, mudar de roupa. A mesma roupa que você amanhece o dia, você fica até de noite se tomar um banho, dorme com aquela roupa, no outro dia amanhece com a roupa que quer ficar o dia todo. Depressão é assim, é um desânimo total. Porque existem demônios trabalhando em prol de uma pessoa deprimida. A depressão é um caso sério. Por isso que muitas pessoas se suicidam, é depressão. E depressão, a pessoa só sai mesmo com Jesus. Mas, falando da ousadia dos espíritas e falando da fraqueza de nós evangélicos, eles se juntam para fazer. Sabe por que eles se juntam para fazer as coisas? Eles se juntam para pedir alimento, sair pedindo na rua. Eles pedem, viu, pastora? Eles pedem alimentos na rua. Pessoas que têm bons empregos aqui saem pedindo alimento na rua para juntar a cesta básica. Quando você chega na igreja, comigo foi assim. Fui para a igreja para dar uns quilinhos de alimento, passa pelo meio para mostrar para todo mundo que está dando. Quando o espírita vai dar uma cesta básica, leva na porta da sua casa de noite para que ninguém veja. Como a palavra diz. Se você for dar alguma coisa, não precisa fazer, trocar a trombeta. Então os espíritas têm uma atitude muito mais correta do que alguns crentes. E é isso que vai aprendendo eles lá. A gente lá. Eles ajudam muito, são caridosos. Não estou fazendo propaganda do espiritismo não. Estou querendo que vocês entendam porque tantas pessoas ficam fora da presença do Senhor. Porque nada que eu precisasse faltava. Ah, é um gasto, meteorologista. Estamos ali, doutor fulano, que vai te atender. Médico particular, ele está manjo. Você está em depressão, vamos te levar para o terapeuta. Me levaram para o terapeuta. Eu comecei a faltar a terapia, a terapeuta avisou para eles que eu estava faltando. Ela veio bater na minha porta da minha casa, eu abri assim de cantinho, sem querer que entrasse. Você não vai entrar não quero, estou com o cabelo sujo, sem lavar, sem tomar banho, sem roupa. Ela empurrou a porta. Você vai comigo hoje, você vai para a terapia, você vai entrar no carro desse jeito, se não tomar banho, você vai desse jeito. Aí me levou até o banheiro, me empurrou no banheiro, não tinha porta mesmo. Me empurrou dentro do banheiro, toma banho e vamos. Vai entrar no carro agora, vai para a terapia. Você vai
sair de lá curada. A gente precisa ser ousado, a gente precisa ter ousadia. Sabe, se aquela mulher fosse uma cristã, ela ganhava muita gente para Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente precisa fazer as coisas e a gente não teme a Deus. A igreja precisa de uma ajuda, você não faz. Pede um kit de alimento, uma dificuldade para trazer. Lá eles se unem em prol de uma vida. Eles se unem, é o médico que está precisando, todo mundo se junta. Vamos ver quem é o médico, é o terapeuta que está em depressão, vamos ver quem é o terapeuta que a gente vai conseguir. E eles se uniram para me ajudar. Aí com o crente, não é assim. A Bíblia diz que os filhos das trevas temem e tremem. Nós precisamos temer também. Só que, infelizmente, eles não são salvos por caridade, por ajudar. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a salvação não vem de obras. Né? E Efésios 2,8 diz que pela graça vós sois salvos. E isso não vem de vós, que eu ministrei aqui no Louvor Salvação. Isso é dom de Deus. Então eles fazem toda essa caridade, ajudando tanto, mesmo assim não são salvos. Porque não aceitaram o Senhor Jesus. E porque a salvação não vem de obras. Amém? Mas eu estou falando para que crie um despertamento na igreja. E a igreja venha saber que precisa ser mais unida, que precisa ter mais comunhão. Que nós precisamos fazer o que eles estão fazendo. Ah, se nós fizéssemos o que eles fazem. É tão fácil apontar, falar que está no erro, mas fazer o certo é difícil. Verdade? Com 3 meses no Espiritismo, eu já tinha lido vários livros, eu já tinha visto muito vídeo, muito DVD, já tinha escutado muito CD, espirituais, entre aspas. E com 3 meses lá, um crente entra na igreja com 3 meses não lê a Bíblia, lê, pastora? Com 3 meses lá, eu tinha lido todo o livro que me dava. Todo o livro que me dava. Aí um inimigo lá eu comecei a sentir que estava se manifestando em mim. Um dia eu entrei no centro espírita e um irmão me convidou para ir participar. Alguém pode pegar essa criança para me desconcentrando, por favor? Tem algum irmão que pode tirar? Ele um pouquinho. É? Amém, Jesus. Oh, deixa, perdão. A pastora falou que ele é especial. Deixa. Amém. Perdão. Deixa ele. Então eu entrei no centro espírita um dia, uma determinada tarde, e eu entrei no centro espírita e um rapaz me chamou para participar de uma reunião. De uma reunião, deixa. De uma reunião que era a mesa. Eles não falam que você vai entrar ali para poder incorporar demônio. Não fala isso. Não, preste atenção, igreja. Ninguém que está lá fala que você vai manifestar demônio, nem que vai incorporar demônio, não. Vamos voltar para aqui. Me chamaram para participar de uma reunião. O pessoal fala mesa branca, nem é mesa branca. Nem tem pano branco em cima da mesa. Não, é normal, todo mundo senta em volta. E ora o Pai Nosso. Por que Satanás conhece essa palavra também? Né? Ora o Pai Nosso para te enganar. Ora o Pai Nosso para começar. E ali começa todo mundo a manifestar. Alguns, outros não. E aí baixou um negócio lá em mim, no espírito, que só chorou naquele dia, não respondeu o nome. Perguntaram o nome, ele não respondeu o nome. Aí o diretor do centro espírita me disse: você está entrando em desenvolvimento, você vai desenvolver rápido. Aí quando a gente está lá, né, acha, eu vou crescer aqui. Só que o nome que esse demônio dava, que não se dizia demônio, ele não fala, nenhum espírito vem em nome de demônio. Eu quero que vocês entendam uma coisa, preste atenção. Demônio em centro espírita não é igual demônio que manifesta na igreja, gritando, torcendo mão para trás, nada disso não. Não tem essa palhaçada. São todos educados. E se chama anjo de luz. O que manifestava em mim se chamava anjo de luz. Era esse o nome dele, dizia que era anjo de luz. Eu falo alto, estridente, minha voz é aguda. Ele falava baixo, manso, educado, baixinho, bem diferente do que eu falo. Falava com tom e todo mundo pensava: esse cara é legal. A minha família, todo mundo pensava: esse cara é legal. E ele, nos cultos na minha casa, porque espírita faz culto lá, crente não faz toda semana não, mas espírita faz culto lá toda semana. Nos cultos na minha casa, ele começou a baixar. Chegava devagarzinho e falava: soberano Deus. Porque o demônio chega e fala em nome de Deus. Sabe por quê? Porque lá na Bíblia, em 2 Coríntios 11, 14, diz:
não te maravilhes, ou seja, não te espantes. Que o significado de maravilhar é não te espantar. Não te maravilhes, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso é bíblico. Depois você pega a Bíblia. Então Satanás se transfigura em anjo de luz. E era esse o nome que o demônio dava, anjo de luz. E a gente era enganado, todo mundo fora da palavra, fora da presença do Senhor, todo mundo enganado, foi dando espaço para ele. Ele foi achando espaço na nossa vida, foi achando espaço na minha vida, uma pessoa depressiva, doente, deprimida, e ele entrou me usando, e tudo que acontecia na minha família ele adivinhava aqui, mostrava e falava, e era verdade, porque eles vão iludindo toda a família, sabe por quê? Porque quando a pessoa se converte, vai dizer assim, não, mas aquele espírito que baixava em você era bonzinho. Aí começa a ser difícil você ganhar a família para Jesus. Porque ele botava a mão em uma sobrinha minha que estava surda e que os médicos tinham desenganado, e a menina ouviu na hora. Mas a palavra de Deus já diz isso. Que vai existir os falsos profetas e que Satanás vai fazer. O anticristo vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Não é, igreja? Então ele botou a mão no ouvido de uma sobrinha minha que estava surda, desenganada pelos médicos, e a menina voltou a ouvir na hora. Daqui eu sabia quantos exames minha mãe tinha para fazer através dele. Daqui eu sabia o nome de uma pessoa, que uma família, um parente meu estava se relacionando com uma mulher. Ele mostrava coisas para quê? Para ir conquistando a família. Né? Para ir enredando a família. E no culto no lar, toda semana tínhamos um culto no lar. Não usávamos a Bíblia, usávamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chegava e dava as ordens. Porque a pessoa sem Deus é assim, precisa de alguém para tomar a direção, né? Então ele dizia o que a gente ia fazer, qual trabalho ia seguir, o que dava certo, o que não dava, e a gente foi ouvindo aquele demônio ali falar em nome de um anjo de luz. Misericórdia mesmo. Mas quem não está na luz da Bíblia, quem não está no centro da vontade de Deus, quem não conhece Jesus, está à mercê disso. E tem muita gente lá fora, como eu, que era ignorante, que não conhecia nada, que está vivendo uma vida assim, usada por Satanás. E eu não achava que era Satanás. Ai de alguém se falasse para mim. Misericórdia, Senhor. Eles denominavam anjos de luz. Mas eu comecei a ouvir louvores. Por isso que Deus tem esse propósito de nos ter sentado aqui. Eu comecei a ouvir louvores. Alguém deu para uma vizinha minha, pode pôr um louvor alto na sua casa, irmão, que alguém vai ser tocado em nome de Jesus. Alguém deu para minha vizinha, eu não vou dizer o nome da cantora aqui para não causar idolatria, uma cantora conhecida, famosa, e eu ouvi e pedi emprestado. E gostei daquele louvor tanto, porque cada louvor ela ministrava a palavra, cada louvor ela ministrava a palavra. Aí eu ajoelhei assim diante da televisão e falei, Deus, se o Senhor quiser, eu quero fazer isso, Pai. Mas de verdade, se for plano do Senhor, Deus, tudo que essa mulher está falando aí, se for verdade, Deus, um dia coloca esse conhecimento em mim, coloca essa palavra em mim. Mas eu quero que seja de verdade, Senhor, se for plano teu. Coloca alguma coisa na minha vida que eu sinta tanta vontade, tanta alegria de fazer, tanta satisfação, como eu tinha de fazer as festas. Deus com certeza ouviu aquela oração, porque foi uma oração. Foi chorando. Quando meu marido chegou, eu mostrei para ele, também gostou. Mas sabe por que Deus ouviu? Cuidado com o que você anda falando. Deus ouviu porque Mateus 18 diz assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Deus pegou aquela palavra e disse, filha, você quer mesmo? Você quer mesmo fazer igual essa mulher aí? Você quer ministrar a minha palavra? Você quer conhecer a minha palavra? Então, eu vou preparar você. Mas antes de Deus preparar, né? Ainda está preparando, mas antes de vir para mim, você vai pagar um preçozinho. Porque eu vou te testar para ver se você quer mesmo, ou se você está querendo uma banda igual essa mulher tem aí, ou se você está querendo esse público todo que essa mulher tem aí, porque era um show de multidão, um DVD. Deus me testou. E numa noite, eu fui dormir bem e acordei mancando. Com uma semana, eu já não podia mais botar o pé no chão. Meu joelho estava todo inchado. E a rótula do meu joelho não aguentava mais ficar em pé, porque parecia que ela caía, que estava solta. Não aguentava ficar sentada, porque parecia também que ela pendia para baixo. Não aguentava ficar de lado, só tinha que ficar assim. Passei alguns dias mancando.